E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu vou falar nesse tom baixinho, porque a Paty está descansando, eu não posso acordar ela, né? Agora são 1h17 da manhã, fechei as duas portas ali. E é um papo sobre o mercado financeiro. Se você ainda não investe no mercado, não opera no mercado, mas tem uma curiosidade, assiste essa livezinha porque eu vou falar de uma coisa que está muito além do gráfico, tá? Não tem nada a ver com aquele sobe e desce, é mais importante do que isso. E seria bom você entender sobre esse assunto. E se você já opera no mercado, por favor, vou te pedir isso. Dê ouvido para o que eu vou falar aqui, porque, cara, eu não tenho dúvidas, tá? Não é uma das coisas que mais atrapalham. Não. Eu vou falar para você do que mais estraga a vida de quem opera no mercado financeiro. Porque a maioria não ganha dinheiro. A maioria não consegue fechar o mês positivo. Se você não entende de mercado, não está antenado no assunto, gente, você não tem noção. Você não tem noção. Eu estava vendo uma das pesquisas aí que das milhões de pessoas no país que operam, cerca de 2% no day trade tem sucesso. E o problema é que quando você ouve isso e você ainda não conhece o mercado financeiro, que tem várias frentes, tá? Tô falando de uma. Então você já pensa assim, então é muito difícil. Não. Eu vou falar para vocês do processo. Quando a gente começa no mercado, primeiro comigo foi assim, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou que foi assim, e é assim com a maioria. Primeiro você vê o mercado e fala, meu Deus, nunca vou conseguir aprender isso. E aí uns não tentam, outros tentam. Uma semana que você está aprendendo, 2 semanas, 3 semanas, cara, você já fala assim, nasci para isso. Nasci para isso, isso aqui é vida, é muito fácil, vou ficar rico, vou mudar a vida da minha família, E aí você começa já a fazer planos. Por quê? Você começa a entender que é fácil. E aí depois você vai entendendo que é um dinheiro fácil, mais difícil de você ganhar, e eu vou explicar o porquê, tá? É lógico, você precisa não dominar o mercado. Eu não acredito que ninguém domine o mercado, porque o mercado tá um degrauzinho acima da gente. Como assim? Não tem como você saber exatamente o que vai acontecer no mercado financeiro. O que eu consigo prever? Então, eu vejo uma situação, isso aconteceu, hoje já é quinta, né? Isso aconteceu, foi na segunda ou na terça. Eu vou até colocar o vídeo no YouTube de uma operação. Eu tava cantando já a bola, o mercado tava indo numa região de briga. Eu falei, gente, não tô falando para vocês saírem da venda dentro da sala, né? Mas eu estou comprando a partir de agora. E eu tenho essa mania de brincar. Quando a região é muito boa, eu falei assim, olha, posso levar um stopzinho de 100 pontos aqui, que não vai me custar muita coisa, mas esse ponto aqui se romper, eu vendo até a minha cachorra para entrar nessa operação. E ali eu entrei, o mercado brigou durante alguns minutos, resumindo, bateu onde eu queria, passou de um ponto, eu já estava antecipado, peguei 1.000 pontos na operação. Então isso, para você conseguir, você precisa dominar não o mercado, dominar a análise técnica. Quando você domina a análise técnica, você consegue ver antes dos outros, você consegue ver junto com os players grandes ali, né, os big players que estão operando ali, que eles operam de uma maneira muito mais hard do que a gente, é comprando, é vendendo, é tirando lote, é trazendo lote, é robô. Então, quando você começa a dominar a análise técnica, não a de livro, porque uma outra coisa também que eu entendi, que o livro é legal para você ter uma base, né, uma estrutura, saber do que você está falando, mas quando o mercado abre, gente, muito difícil acontecer o que está no livro, tá? Muito difícil. Então já uma dica aí. E assim, quando eu comecei no mercado, então comecei,
Logo no início, acho que eu já até falei disso, quis estudar muito, fiquei, se a Paty tivesse aqui, eu colocava tela para comentar. Fiquei uns 10 meses, gente, praticamente sem dormir, dormia muito pouco, já acordava e ia trabalhar, e aquela correria toda, porque eu queria estudar, porque eu falei assim, não, isso aqui vai mudar minha vida, eu preciso de tempo, né? Tempo estudando, porque tem cara que já está 15, 20 anos no mercado, então estou começando agora, para eu chegar lá eu tenho que estudar muito mais que os outros. Beleza, eu fiz isso. Eu fiz 7 mentorias, algumas, sendo bem sincero para você, de verdade, foi uma perda de dinheiro, e isso é uma coisa que você tem que entender também. Tem muito cara no mercado que infelizmente ele até fala uma coisa, mas quando você vai ali para aprender, você se decepciona, é muito pouco, né? Porque uma coisa é eu te ensinar o que é o mercado financeiro, outra coisa é eu te ensinar a ganhar dinheiro. São duas coisas totalmente diferentes. Então, mas teve outras que me ajudaram, tá? Me ajudaram muito, inclusive. E é por isso que eu tô aqui. Um dos motivos, não o principal, de eu estar vivo no mercado. Então, fiz muita mentoria, comecei a entender de tempos gráficos, comecei a entender muitos padrões que eu nem uso hoje, mas quando ele acontece eu já enxergo ali no mercado. Então é legal a gente ter conhecimento, poder falar, ó, isso aqui é assim, 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 ó, o mercado daquele exato ponto para cima, o mercado não é mais vendedor, esquece venda. Então não dominar o mercado, né, mas dominar a análise técnica. Beleza. Só que, gente, eu vou falar para você uma coisa. Tempo de tela também. Fiz muito replay, muito replay. Como que é o replay, ô Matheus? Você pode ser em qualquer horário, com o pregão aberto ou não. Você pode escolher qualquer dia ali, 2019, 20, 21. Eu quero o dia 3 de março de 2017, 18. E você consegue fazer o replay daquele dia. O mercado vai abrir, você não vai saber o que aconteceu ainda, porque ele vai abrir como se fosse um dia normal. E ali você vai operar, você consegue comprar, vender e saber como que seria aquele dia para você, porque é como se fosse ali, ele vai segunda a segunda, você pode aumentar a velocidade ou não, enfim, te ajuda muito. Mas eu vou resumir para você. Tudo isso me ajudou a ter conhecimento, me ajudou a dominar a análise técnica. Desculpa, achei que ia acabar a bateria, tá 10%, mas vai dar tempo. Me ajudou a não ter aquele medo que eu sei que muita gente tem, sabe? Antes do mercado abrir, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, às vezes, pega o mercado atrasado. Cara, o tempo me ajudou a olhar para o mercado de uma outra forma. Isso me ajudou muito. Só que não me deu dinheiro. É isso que eu quero que você entenda. Isso não me deu dinheiro. E durante um bom tempo, eu apanhei do mercado sabendo para onde o mercado ia. Quantas vezes que, na época, logo no começo, estudava muito, então você começa a estar à frente um pouco de quem estuda de vez em quando, né? E aí, quantas vezes, cara, aconteceu, M. Santos, que aí começaram a me chamar de M. Santos, porque tinha outros Mateus, por isso que ficou M. Santos, tá? E aí o pessoal, às vezes, cara, o dólar foi lá. Eu lembro disso, 34 pontos. Eu falei que o dólar tinha para andar ali, pá. E aí uma pessoa me agradeceu, porque pegou acho que com um contrato, fez R$340, todo mundo novo ali no mercado. E foi naquele dia, acho que eu tinha perdido uns 800, 900 reais, que eu nem poderia perder, tá? E é aí que eu vou chegar. Então você precisa dominar o mercado, senão não tem jeito, não tem jeito. É igual o cara querer operar alguém, mas não quer fazer a faculdade ali, fazer tudo que tem que fazer para depois estar credenciado para poder abrir um ser humano e operar. Você precisa saber do mercado financeiro, não teoria, prática, tá? Prática. Só que, por que eu falo que isso não dá dinheiro? Isso te ensina a ganhar dinheiro. Então hoje,
Pô, cara, eu consigo, o mercado tá ali, se eu esperar um ponto bom, pô, eu tenho 90, 95% de chance de pegar ali e já guardar o meu. Tem muitos pontos do mercado que são relativamente fáceis. Mas por que eu digo que isso não me deu dinheiro e isso não vai dar dinheiro para você? Porque o grande problema de todo mundo, quando está operando, é o quê? Conversa com qualquer pessoa que quebrou, qualquer uma. Eu não conheço ela, eu nunca conversei com ela, mas se você conhece alguém que já operou day trade e quebrou, ou qualquer outra renda variável mais, como é que eu posso falar? Eu falo hardcore, né? Porque mais como day trade, swing trade, mas principalmente o day trade. O que todas as pessoas vão ter em comum? Cada uma vai ter o seu motivo, cada uma vai falar uma coisa, o setup não funcionou, mas todas quebraram o gerenciamento de risco. Todas. Como assim? O que é gerenciamento de risco? É perder e parar no limite. As pessoas não sabem perder. As pessoas não sabem perder, não gostam de perder. Tô falando de mim também, tá? Tô falando de mim também? Não, tô falando de mim. E sei que eu tô falando com você que tá até agora aí 11 minutos e 36 de vídeo, que eu não vou editar. Gente, você precisa entender isso. As pessoas não sabem perder. Então o que acontece? O cara ganha, o cara se torna vencedor. O cara ganha 5 dias seguidos. 200 num dia, 300 num dia, 200 num dia. R$700. No outro dia ele ganha mais 200, R$900. No outro dia ele ganha mais 100, R$1.000. Aí esse dia aqui, o 6º dia, é o dia que o mercado vem trocar uma ideia com você. É o dia que o mercado fala assim, ó, hoje eu não vou respeitar nada do que você faz. Só que eu quero ver qual é a sua postura no dia de hoje. Você está pronto para ganhar dinheiro? E o que acontece com 98%? Nesse dia que o cara tenta uma vez, pô, deu errado, perdeu 100. Tentou mais uma vez, perdeu mais 150. Tentou mais uma vez, perdeu mais R$50. Então ele já perdeu 300, mas ele ganhou 1.000 durante os dias. Se ele parar naqueles 300, a conta fecha, não fecha? Porque ele está com R$700 positivos. Mas não. Como ele ganhou 6 dias seguidos, 5 dias, 6 dias seguidos, ele já entende o seguinte, cara, eu só posso ganhar, não posso perder. E se você não é do mercado, você pode não entender, mas se você já baixou uma plataforma e operou, você sabe do que eu estou falando. Você entra num estado de vício, viciado, sabe? Um estado de fúria misturado com vício e você não consegue parar. Eu conheci uma pessoa que ele estava com 57 mil positivo no mês. Era o último dia do mês. Adivinha? Ele perdeu os 57 mil. Eu acho que perdeu mais 18 ou 19 que ele tinha na corretora. O cara quebrou em um dia. E não é, quando a gente fala um dia, só para você entender. Inclusive isso aconteceu comigo, aconteceu uma situação hoje que é até bom eu falar, porque fazia muito tempo que não acontecia. E é para você entender que está todo mundo sujeito a passar por alguma situação no mercado. Estava hoje ajudando um aluno dentro da sala, mostrando uma situação de mercado para ele, ó, quando o mercado faz isso, é assim, assim, assim. E o aplicativo, acho que é PointFix, quando você conecta ele para poder traçar as linhas, o gráfico trava. E eu estava numa operação, estava R$200 positivo, mas eu estava com a mão mais pesada. Até estava com stop, acho que eu estava com 9 contratos na operação. Cara, e eu fui falar para ele, eu não sei se aconteceu algo, uma notícia, mas foi muito rápido.
Foi coisa de 2, 3 minutos. Pô, o mercado estava setado por um lado. De repente, quando eu termino de falar com ele que eu aperto o botão e o meu gráfico volta, eu tava com, acho que menos 400 e pouco aí. Quase menos 500 reais. Mas como assim, Matheus? É porque eu tava com um número grande de contratos, então uma volta pequena acaba comigo. Eu tava positivo $1, tava acho que com quase 500 no dólar, então eu fiquei meio que no 0 a 0 e depois eu consegui tirar esse loss do índice, tudo certo. Mas eu até falei para quem estava ali comigo na hora, eu falei, cara, se eu não tivesse positivo no dólar, eu ia ter que fechar meu computador aqui, ou ia ficar com vocês aqui comentando de entradas, mas não ia mais operar. Porque senão poderia acontecer, isso eu sabia, eu sei, né? Poderia acontecer de eu entrar num estado de fúria. Porque é muito ruim quando você tem aquela sensação de injustiça, sabe? Pô, eu perdi 500 reais numa operação, mas eu estava ganhando. E se eu estivesse olhando para o gráfico, eu fecharia a operação positivo, porque eu não ia deixar 9 contratos. Eu até pensei que ele já tinha tirado dos 9 mais 6 contratos e me deixado só com 3, que aí não tinha perigo. E acabou que, como eu estou operando numa outra plataforma, resumindo, não vou ficar explicando, mas a boleta não fez o que geralmente fazia nas minhas outras, eu achei que eu tinha programado da maneira certa. Bom, beleza. Culpa de quem? Minha. Recuperei, mérito de quem? Meu. Isso é o mercado financeiro, tá? Mas o que você precisa entender é que esses gatilhos, eles fazem a gente entrar num estado de, cara, de fúria. Qualquer um. E se um cara falar para você que não, pô, cara, é complicado. Amém. Mas todos os caras que eu conheço, principalmente caras que são grandes no mercado, antigos no mercado, todos falam, cara, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ter um dia de fúria. E o dia de fúria é o dia que a gente quebra. Então aconteceu comigo muitas vezes. Tô com R$1.000 positivo, num dia de fúria perco os 1.000, já perco mais os 2.000 que eu tinha. Por quê? Tentando recuperar. E tem dia que o mercado não vai fazer nada do que é certo. Tem dia que ele não vai respeitar nada. E são poucos dias que isso acontece. Dentro de um mês isso acontece 1, 2 dias. Você tem que estar pronto nesses dias para parar. Só isso, parar. Não fazer mais nada. Então, eu estou falando isso para você porque assim, depois de 18 minutos eu vou resumir para você. Quando você tem um dia de fúria, cara, você tem um sentimento que eu ainda não sei comparar para você entender, quem nunca passou por isso. Eu não sei comparar com um outro sentimento. Porque eu, particularmente, o sentimento que eu tive nos dias de fúria, depois que eu perdi tudo, que eu quebrei, já aconteceu de eu perder 10.000 que eu tinha para operar, eu perdi. Não de uma vez, mas perdi em alguns dias. E já teve situação de eu estar 300, 400 reais positivo e 3 minutos depois eu estar 1.200 negativo. Cara, a sua cabeça, ela buga. É uma coisa horrível, porque você se sente inútil. Você se sente moleque. Você se sente um cara que, sabe, você não é digno de nada. É uma coisa horrível, porque é dinheiro, gente. É dinheiro e dinheiro mexe. Dinheiro mexe. Você ter ali, por exemplo, R$1.000 que você lutou dias para ganhar. E em 3 minutos, esses R$1.000 desaparecerem. É lógico que isso só acontecia porque eu alavancava demais. Porque você pode operar para perder bem menos quando for perder. Eu não tinha estrutura, entendeu? Psicológico bom. Então, gente, isso acabou comigo. Isso destruiu o meu psicológico durante um bom tempo. E eu precisei entender, porque por muito tempo, o que eu queria? Eu queria mudar. Não, eu vou mudar. Aí depois ia fazer uma besteira. E eu tô falando isso porque eu sei que é a situação de muitos. E aí você faz uma besteira e fala, não, mas eu vou mudar. Não, agora eu não faço mais isso.
Não, agora não tem mais essa, não quebro mais o gerenciamento. E, cara, todo mundo que eu converso, o cara já falou isso para ele mesmo 6, 7, 8, 9, 10 vezes, até mais, e continua errando. E aí o problema é o seguinte, você se sente um lixo e depois que você respira, depois de algumas horas ou depois de um dia, 2 dias, cada um tem o seu tempo, aí o cara fala assim, quer saber? Vou aprender uma coisa diferente, mas agora é para mudar de vida. Gente, você não tem que aprender nada diferente. Você só tem que parar de quebrar seu gerenciamento de risco. É só isso que você tem que fazer, cara. Põe na tua cabeça. Eu preciso parar de quebrar meu gerenciamento de risco. Eu posso perder 150, eu preciso perder só 150. E aí você tem que ser humilde para falar assim, se é o seu caso. Ô, Matheus, mas quando chega na hora eu quero tentar mais uma vez para recuperar. Aí entra o que eu quero falar e aí é o mais importante para quem aguentou até aqui. Por favor, use as ferramentas que você tem. Para de querer, sabe, você não, eu tenho que virar essa chave. Que virar chave? Você precisa parar de perder dinheiro. Aí você tem uma plataforma no mercado, que é o Profit, por exemplo, que é o que eu conheço, mas talvez as outras dêem essa opção. Cara, o Profit você consegue colocar o limite de perda, o limite de operações, e aí o mercado te trava, tá? Você consegue colocar um limite de drawdown, que é, por exemplo, se eu perder mais do que R$100 numa operação, a plataforma me trava e só amanhã. Mas isso ajuda, Matheus? Ajuda. Porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo com uma meta fixa de 400 no dia e aceitava perder 200. E aí eu colocava um drawdown de 200. Então, às vezes acontecia, já aconteceu comigo várias vezes, estou ali com R$300, quase chegando nos 400. De repente, tomei uma ré, perdi 100. Daqui a pouco perdi mais 100. Aí voltei para R$100 positivo, a plataforma me travava. Pô, mas você está positivo, Matheus, vamos lutar pela meta então. Mas eu perdi R$200. Eu já tinha ganho 300 e perdi 200. Estou no 0 a 0, perdi 200. Estou com R$100, perdi 200, fiquei com 100 negativo. Então são ferramentas que te ajudam. Se você não sabe como, eu te dou uma força, eu te falo, eu te passo. Você não precisa fazer uma mentoria comigo para eu te ensinar essas coisas. Isso é o básico para sobrevivência, gente. É o básico. Você precisa usar a plataforma a seu favor. Aí tem, por exemplo, tem a Ativa, mas não sei se as outras também estão fazendo isso. O risco avançado é uma outra maneira de te ajudar. Por exemplo, você coloca lá quanto que você realmente pode perder. Eu posso perder R$200, Matheus, no dia. Eu posso perder 50. Tá, eu tô falando 200, mas você pode perder 50. Você pode perder 60. Se você colocar o risco avançado e você perder o valor que você colocou lá, na hora, não é que é a última operação do dia. O mercado te trava e acabou. Eu acho que você paga, se eu não me engano, 40 eu não lembro se é 45, 48. É muito barato, porque isso pode custar uma casa, um carro. Vocês não têm noção, gente, do que as pessoas fazem no mercado. Vocês não têm noção do que eu já fiz. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Sabe o que é você perder mais de 40 mil e você não ter esses 40 mil na conta? E até hoje eu falo, rapaz, como é que eu perdi tudo isso, cara? Que eu não perdi de uma vez, perdi 300, perdi 500, perdi a 1.000. E era sempre assim, ganhava. No dia de perda, não sabia parar, quebrava. Ganhava, quebrava. Ganhava, quebrava. E quando você vai vendo, aí não vou, já me estendi muito, mas não vou falar de tudo que eu fiz, que eu já, tem lá no YouTube muita coisa que eu já fiz. Mas é isso. Por favor, use as ferramentas a seu favor. Para de ficar se machucando, se cobrando. Ai, por quê? Porque eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar nisso. E aí você fica se machucando e não muda.
É lógico, você precisa mudar, mas se você tem a ferramenta que te ajuda, pô, hoje eu consigo cumprir meu gerenciamento, mas eu tenho as minhas travas. Ah, por que você não tira? Por que eu vou tirar? Ué, qual o problema dela estar ali? Você está me entendendo? Se eu estou pagando para usar uma plataforma, apesar que eles deixam de graça porque a gente opera, e se você operar pelo menos uma vez no mês, fica de graça. Mas estou contratando um serviço e ela me dá uma opção dessa, eu tenho que usar a opção que o mercado me dá, gente. Então, eu sei que chegou até aqui, provavelmente quem já opera no mercado financeiro, por favor, faça isso, tá? Por favor, faça isso. Eu vou começar a colocar até nos meus stories perguntas de mercado financeiro. Cara, tira dúvida, manda. Tem até um amigo meu que depois eu vou gravar um stories falando disso, que ele pediu para eu colocar as perguntinhas ali, porque eu poderia ajudar mais pessoas. Eu quero muito poder ajudar, poder te ajudar. E esse é o principal. Então, não é setup, não é análise técnica, isso está entre as coisas principais. Mas o gerenciamento de risco está acima das outras coisas. Resolveu isso, pode ter certeza. Você pode ser nem um cara, desculpa a expressão, você pode ser um cara que não é tão bom de mercado. Como assim tão bom? Você não é um cara que sabe, às vezes, o que representa uma determinada figura, o que representa uma região. Eu tenho um amigo que ele falou para mim, falou, cara, ele não fez mentoria, eu não acompanhei ele, ele só assistiu uns vídeos no YouTube, meus, assistiu de outros também, montou ali o que ele ia fazer. E, cara, ele não entende muito de mercado, mas ele ganha dinheiro, entendeu? Fala, gente, vim aqui pro cantinho só para terminar o vídeo, colocar na tomada, porque eu tava com 1%. Mas resumindo, esse amigo, cara, ele ganha dinheiro no mercado, tá ganhando bastante dinheiro, inclusive. E não é um cara que tem um linguajar muito de mercado, sabe? Coisas técnicas. Não, ele só aprendeu a operar, ganhar dinheiro e principalmente sabe perder. Nunca vi ele falar de perder muito. Geralmente quando ele tem um dia ruim ele me fala, ó, Matheus, hoje foi loss. O dia não foi legal. Aí eu já falo, mas e aí? Mas foi tranquilo? Não, perdi R$100. Perdi 120, perdi 300. O máximo que eu ouvi dele até hoje foi 300. Mas os dias bons, que geralmente vão ser mais dias bons do que ruins, cara, ganha 1.000, ganha 300, ganha 150, ganha no outro dia 600. Então a conta fecha. O problema são os dias ruins. E deixa eu falar uma coisa para a gente fechar aqui. Se você sabe respeitar o gerenciamento de risco e você está pecando nas outras coisas, você não estudou o que deveria estudar, na prática você é medroso, ou pode ter qualquer outro problema, mas o gerenciamento de risco você respeita. Provavelmente você vai ganhar dinheiro mesmo assim. Pode não ganhar muito, mas vai ganhar. Ou vai ficar no 0 a 0. Dificilmente você vai perder. Sério, Matheus? Sério. Agora, se você faz tudo certo, pô, Matheus, eu sou muito bom nisso, naquilo outro, domino o mercado, mas você não respeita o gerenciamento de risco, é impossível você ganhar dinheiro, sabendo tudo. Entendeu como o gerenciamento é mais importante? Então foca no gerenciamento que as coisas vão andar, tá bom? Gente, eu vou me descansar agora porque daqui a pouco já amanhece, o mercado abre 9 da manhã, a gente tem que estar pronto aí porque eu tenho mais gente para tocar lá o pregão junto com elas, tá bom? É isso, valeu, tchau.